Oi, meu nome é Marcos. Tenho 29 anos. 3 meses atrás, me mudei para uma rua sem saída tranquila, onde todo mundo tem câmeras de segurança e os vizinhos passavam até as calças jeans. Eu estava ajudando a mulher casada da casa ao lado a carregar umas caixas quando o fundo começou a ceder. Ela estendeu a mão para firmar. Seus dedos frios apertaram meus antebraços, e foi aí que ela olhou para mim e sussurrou: "Você é tão forte. Homens negros sempre são." O jeito como ela disse, o jeito como ela segurou por um instante a mais do que o necessário. Nós dois sabíamos que ela tinha cruzado uma linha que não podia mais voltar atrás. Se você estiver assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu me mudei para a casa geminada, na Rua dos Plátanos, no início de junho. O tipo de lugar onde todo mundo tem câmeras de segurança, e os gramados pareciam aparados com tesoura. Minha senhoria, Dona Chen, morava na outra metade. Ela me alertou sobre a associação de moradores e me entregou uma lista de horários de silêncio. "Bom bairro", ela disse. "Mantenha assim." A casa ao lado era branca com venezianas azuis, floreiras impecáveis, uma SUV prata na entrada da casa que nunca tinha sequer uma mancha d'água. Eu estava descarregando minha caminhonete quando a vi pela primeira vez. Ela estava saindo da garagem, lutando com uma caixa de papelão que parecia mais pesada do que ela conseguia carregar. Perto dos 40 e poucos, talvez. Cabelo loiro preso. O tipo de mulher que provavelmente passava as calças jeans. "Precisa de ajuda com isso?" Ela olhou para cima, assustada, como se não estivesse acostumada com pessoas oferecendo ajuda. "Ah, estou bem. Só uns materiais antigos de decoração." A caixa era claramente muito pesada. Eu podia ver os braços dela tremendo. "Sou Marcos. Acabei de me mudar para a casa ao lado." "Querem." Ela colocou a caixa no degrau da garagem. Aquele degrau rangia toda vez que eu o ouvia depois daquele dia. "Bem-vindo ao bairro." Ela era bonita de um jeito real, não a beleza de Instagram, mas como uma beleza cansada, como se tivesse sido bonita a vida inteira, mas não se olhava no espelho ultimamente. "Tem certeza sobre essa caixa?" Ela riu, um som genuíno que fez os ombros dela relaxarem. "Quer saber?" "Sim, por favor." Eu a peguei, leve como pluma comparado aos móveis que eu estava carregando a manhã toda. Ela caminhou ao meu lado em direção à casa. E eu senti um cheiro de sabão em pó limpo, marcante e fresco. "Pode deixar dentro da garagem, obrigada." A garagem cheirava a sabão misturado com algo cítrico. Sabonete líquido, talvez. Tudo estava organizado. Prateleiras com caixas organizadoras de plástico transparente. Etiquetas em tudo. Mas havia outras caixas, empilhadas em prateleiras de metal contra a parede do fundo. Algumas marcadas como BB, com um marcador desbotado. "Você faz isso para viver?" Ela perguntou, me observando colocar a caixa no chão. "Entregador, e faço uns treinos de personal trainer nos fins de semana." "Ah." Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. "Bem, obrigada, Marcos. De verdade." Através da parede entre a garagem e a casa, eu podia ouvir o zumbido distante de alguém em uma reunião online. O marido dela, provavelmente. "Quando precisar." Era para ter sido só isso, apenas vizinhos sendo vizinhos. Mas 3 dias depois, ela me parou enquanto eu estava saindo para o trabalho. "Odeio pedir de novo." Ela tinha 6 caixas a mais alinhadas perto da garagem. A mesma história. Pesadas demais para ela, orgulhosa demais para admitir até me ver. Dessa vez, conversamos enquanto eu trabalhava. Papo furado sobre o bairro, o calor, a filha dela começando o segundo ano do ensino médio. Mas, por baixo disso, algo mais. O jeito como ela observava minhas mãos quando eu segurava o papelão. O jeito como ela ficava um pouco mais perto do que o necessário ao me mostrar onde cada caixa deveria ir,
A terceira caixa tinha um pequeno rasgo em um dos lados. Quando eu a levantei, o fundo começou a ceder. Cuidado! Ela estendeu a mão para afirmar, e as mãos dela acabaram nos meus antebraços, dedos frios contra minha pele. Ela segurou por um instante a mais do que o necessário. Você é tão forte, ela disse baixinho. Então se corrigiu. Homens negros sempre são. As palavras pairaram entre nós como fumaça. Ela soltou meus braços e deu um passo para trás, com o rosto corado. Me desculpa, eu não. Isso soou. Tudo bem, mas não estava tudo bem, não porque eu estivesse ofendido, porque naquele momento nós dois sabíamos que ela tinha dito o que estava pensando, e nós dois sabíamos o que aquilo significava. Terminei com as caixas em silêncio. Ela me agradeceu e desapareceu lá dentro. Naquela noite, deitado na minha cama nova, eu continuava sentindo aqueles dedos frios nos meus antebraços, continuava ouvindo a voz dela ficar suave na palavra forte. E foi aí que ela disse a frase que me fez vê-la de forma completamente diferente. A mensagem de texto chegou às 23h47. Desculpa por antes. Eu geralmente não digo coisas estúpidas para pessoas que mal conheço. Fiquei olhando para a tela do meu celular. O inteligente teria sido não responder. Ou talvez só. Sem problemas. Em vez disso, escrevi. Todos nós dizemos coisas estúpidas quando estamos cansados. É isso que você pensa? Que eu estava cansada? Eu acho que você estava sendo honesta. 3 pontinhos apareceram e sumiram. Apareceram de novo. Isso é pior. Talvez. Mas ser honesto nem sempre é ruim. Neste bairro, é. Coloquei o celular de lado. Peguei de novo. Você não parece se encaixar aqui. O que te faz dizer isso? Pelo jeito que você pediu desculpas. A maioria das pessoas por aqui não pede desculpas por nada. Você está aqui há 3 dias. Como saberia? Eu já fiz entregas aqui antes. Acredite em mim. Outra longa pausa. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente me ajudou com aquelas caixas? Pensei em mentir. Em dizer que estava apenas sendo um bom vizinho porque você parecia estar carregando coisas pesadas sozinha há muito tempo. Ela não respondeu por 20 minutos. Eu estava começando a achar que tinha ido longe demais. Então, você não está errado. Esse foi o começo de tudo. Nas 2 semanas seguintes, as mensagens de texto se tornaram rotina. Nada impróprio. Apenas conexão. Ela me contou sobre a filha dela, Lily, estando de mau humor por começar o ensino médio, sobre o marido dela, Greg, trabalhando em casa, mas de alguma forma nunca presente, sobre como ela tinha começado um negócio de decoração de interiores que significava principalmente reorganizar almofadas de mulheres ricas. Eu contei a ela sobre crescer com uma mãe solteira que tinha 3 empregos, sobre entregando pacotes em casas que eu nunca conseguiria pagar, sobre treinando pessoas que me pagavam mais por 1 hora do que eu ganhava o dia inteiro dirigindo. As conversas sempre começavam práticas e se aprofundavam. Como está a adaptação? Bem, ainda me acostumando com o silêncio depois das 21 horas. Espere até o inverno. Silêncio total. Você gosta do silêncio? Eu gostava. Agora não tenho certeza. O que mudou? Comecei a perceber como o interior da minha casa também é silencioso. Mensagens como essas. Nada que você pudesse printar e usar como prova de qualquer coisa. Mas elas se somavam a algo que nenhum de nós estava pronto para nomear. 3 semanas depois das caixas, ela teve o que mais tarde me disse ser uma crise de pânico. Eu estava voltando para casa de uma entrega tardia quando vi a luz da garagem dela acesa. Não era incomum, mas então ouvi choros através das paredes. Não um choro alto, o tipo de choro que se faz quando se tenta manter o silêncio. Fiquei na entrada da minha casa por 1 minuto inteiro, com as chaves na mão, em debate. Meu celular vibrou. Não consigo respirar. Era só isso que dizia. Fui até a porta da garagem e bati. De leve,
para não acordar mais ninguém. Karen! O choro parou. Não, não entre. Greg está dormindo. Você pode sair? A porta lateral da garagem se abriu um pouco. Ela escorregou para fora de pijama e roupão, cabelo bagunçado, olhos vermelhos. Estou bem. Eu só. Às vezes não consigo. Quando foi a última vez que você comeu? Eu não. O quê? Você está tremendo. Quando foi a última vez que você comeu? Ela olhou para as mãos como se estivesse surpresa ao vê-las tremendo. Café da manhã, talvez? Era quase meia-noite. Fique aqui. Corri de volta para a minha casa e peguei uma barra de proteína e uma garrafa de água. Quando voltei, ela estava sentada na calçada entre as nossas entradas de garagem, com os braços em volta dos joelhos. Coma isso. Não estou com fome. Coma mesmo assim. Ela deu pequenas mordidas, como se tivesse esquecido como se faz. Eu sentei ao lado dela, longe o suficiente para não nos tocarmos, mas perto o bastante para eu ouvir a respiração dela se regularizar. Isso é constrangedor, ela sussurrou. Não, não é. Eu sou uma mulher adulta tendo um colapso na entrada da minha casa. Você é uma mulher adulta que precisava de ajuda. Há uma diferença. Ficamos ali sentados até ela terminar a barra de proteína. Os irrigadores ligaram do outro lado da rua, na casa da Dona Patel, um suave chiado da água batendo nas folhas. Eu deveria entrar, mas ela não se moveu. Posso perguntar o que desencadeou isso? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela não ia responder. Lily me perguntou o que eu queria ser quando crescesse, e eu percebi. Eu não sei. Eu costumava saber, mas em algum momento eu simplesmente parei de ter vontades que fossem minhas. O que você disse a ela? Que eu queria ser a mãe dela, o que é verdade, mas não é completo. Um carro virou na rua sem saída, faróis varrendo sobre nós. Nós dois nos enrijecemos até ele passar. Eu deveria ir. Dessa vez ela se levantou. Obrigada por ajudar, quando precisar. Ela começou a ir em direção à porta dela, então se virou. Marcos? Sim? Aquilo que eu disse sobre você ser forte por ser negro. Karen, eu continuo pensando nisso, em como foi fácil dizer algo assim. Como se você não fosse apenas você. Eu sou apenas eu. Eu sei, é isso que piora. Ela entrou. Fiquei sentado na calçada por mais 10 minutos, escutando o zumbido distante da reunião online de Greg através da janela do quarto deles. Aquela noite mudou algo. As mensagens de texto ficaram mais frequentes, mais honestas. Como você sabe quando está mentindo para si mesma? Sobre o quê? Tudo. Se você está feliz. Se o seu casamento é o que você pensou que seria. Se a pessoa que você vê no espelho é quem você quer ser. Eu acho que quando você começa a fazer a pergunta, você já sabe a resposta. Era isso que eu tinha medo que você dissesse. O que aconteceria se você parasse de mentir? Minha vida inteira desmoronaria. Isso seria ruim? Eu não sei. E essa é a parte mais assustadora. A entrega dos móveis aconteceu em uma quinta-feira de julho. Karen tinha pedido uma nova estante para o quarto da Lily. Os entregadores não conseguiram subir pela escada estreita, então eles deixaram na garagem. Ela me mandou uma mensagem por volta do meio-dia. Pedido de favor aleatório? O que você precisa? Ajuda para subir uma estante? Os entregadores disseram que era impossível, mas acho que eles só não queriam tentar. Chego lá em 10 minutos. O carro do Greg não estava. Provavelmente em algum almoço de cliente que duraria até a noite. A estante era pesada, mas manejável se você soubesse como angulá-lo. Subimos em 2 viagens, eu carregando a maior parte do peso, ela guiando e observando. O quarto da Lily era exatamente o que você esperaria de uma adolescente esperta de 15 anos. Livros por toda parte, materiais de arte, um mural coberto de fotos e ingressos de shows.
Ela é artística como você, eu disse, acenando para um desenho fixado na parede. Como você sabe que sou artística? Pelo jeito que você organizou aquelas caixas, pelo jeito que você percebe as coisas. A maioria das pessoas só empilha as coisas. Você cria ordem. Ela olhou para mim de um jeito diferente então, como se eu tivesse dito algo que ninguém nunca tinha dito antes. Estávamos manobrando a estante contra a parede quando o celular dela tocou. Greg. Oi, querido. Não, eu só estou organizando o quarto da Lily. A estante chegou hoje. Ela estava perto de mim, nós dois ainda segurando a estante no lugar. Eu podia sentir o cheiro cítrico nas mãos dela. O quê? Não, os entregadores não conseguiram subir. Eu resolvi. Os olhos dela encontraram os meus. Uma pequena mentira. Não, eu resolvi. Eu resolvi. Com uma ajuda que ela não estava mencionando. Ok, sim, vou começar o jantar logo. Amo você também. Ela desligou. Você não mencionou que eu estava aqui. Não surgiu, mas nós dois sabíamos que não era verdade. Terminamos de montar a estante em silêncio. Quando estava pronto, nós dois nos afastamos para admirá-la. Encaixe perfeito, como se pertencesse ali. Obrigada, ela disse. Te devo um jantar ou algo assim. Você não me deve nada. Eu sei, mas eu quero fazer algo legal por você. O jeito como ela disse quero fez meu estômago dar um nó. Karen. Eu sei, ela disse rapidamente. Eu sei que isso é complicado, complicado, como se isso cobrisse tudo. Estávamos no quarto da filha dela, nós dois fingindo que era só sobre móveis, nós dois sabendo que não era. Eu deveria ir. Sim, você deveria. Mas nenhum de nós se moveu. Foi quando ouvimos a porta da frente bater. Mãe! De quem é aquela caminhonete na entrada? A voz da Lily, se aproximando. Passos na escada. Os olhos de Karen se arregalaram. Olhei ao redor do quarto, percebendo como aquilo pareceria. Ela casada, eu no quarto da filha dela, nós dois parados muito perto um do outro. Aqui, querida! Karen chamou, a voz brilhante e falsa. Lily apareceu na porta, mochila em um ombro, absorvendo a cena. Eu, a mãe dela, a nova estante. Ah, oi? Ela olhou para mim com a expressão cuidadosamente neutra que os adolescentes aprimoram. Você é o vizinho. Marcos, eu ajudei sua mãe a subir isso. Legal. Ela largou a mochila e passou a mão pela estante. Ficou bom, mas os olhos dela alternavam entre a mãe e eu, calculando, tomando notas. Vou deixar vocês se ajeitarem, eu disse. Querem. Se precisar de mais alguma coisa. Obrigada. De verdade. Me dirigi para a escada, ouvindo Lily perguntar: por que o pai não ajudou com isso? Não fiquei para ouvir a resposta. Naquela noite, meu celular ficou em silêncio até quase às 23 reais. Acho que a Lily desconfia de algo. Desconfia do quê? Nós movemos uma estante. Não é o que fizemos. É como estávamos quando ela entrou. Como estávamos? Como duas pessoas que estavam paradas muito perto. Estávamos muito perto? Sim, eu sei. Isso é perigoso, Marcos. Eu sei disso também. Provavelmente deveríamos parar de mandar mensagens. Provavelmente. Mas eu não quero. Nem eu. Se a Lily não tivesse entrado bem naquela hora, eu honestamente não sei o quão longe teríamos ido. O story do Instagram aconteceu 2 dias depois. André, meu colega de trabalho na empresa de entregas, sempre postava coisas aleatórias. Vídeos de pacotes, endereços engraçados, o que quer que fosse. Na maioria das vezes eu não dava atenção, mas dessa vez alguém me enviou. O vídeo me mostrava caminhando até a porta da frente da Karen, carregando a parte menor da estante. André tinha filmado da rua enquanto esperava em sua caminhonete de entrega. A legenda dizia: meu parça Marcos tem essas donas de casa de condomínio comendo na mão dele. Vidade entregador com uma charme vizinho. Meu estômago gelou.
Era para ser uma brincadeira. André não sabia de nada de verdade. Mas para quem assistisse, parecia sugestivo. Como se eu estivesse me gabando de algo impróprio. Pior, Andre tinha marcado nossa localização. Qualquer um que o seguisse podia ver exatamente qual bairro, qual rua. Liguei para ele imediatamente. Ei, tira isso do ar. O quê? O story? É engraçado, cara. Não é engraçado. Tira do ar. Relaxa, é só um story. Vai sumir em 24 horas. André, tira isso do ar. Algo na minha voz deve ter surtido efeito porque ele disse: Ok, ok, pô, não sabia que você era tão sensível com seu bico. Mas já era tarde demais. A mensagem da Karen chegou 3 horas depois. Eu vi. Karen, eu posso explicar. Não precisa explicar, eu entendo. Não é o que parece. Não é? Você e seu amigo fazendo piadas sobre donas de casa de condomínio? Ele não sabe nada sobre a gente. Ele estava apenas. Apenas o quê? Fazendo suposições sobre por que você me ajuda? Ele é um idiota. Eu disse para ele tirar do ar. O estrago está feito, Marcos. Que estrago? Foi uma piada estúpida. Dona Patel me perguntou sobre isso. Alguém mostrou a ela na cafeteria. Meu sangue gelou. O que você disse a ela? Que você tem sido prestativo com as coisas pesadas. Só isso. É só isso. É? Fiquei olhando para aquela pergunta por um longo tempo. Eu não sei. Eu sei. E esse é o problema. Ela parou de responder depois daquilo. Por 3 dias, nada. Sem mensagens, sem acenos na entrada da casa. A garagem dela permaneceu fechada. No quarto dia, vi Greg lá fora, lavando o carro dele. Ele acenou com a cabeça quando me viu, mas havia algo diferente na expressão dele. Mais fria. Como o bairro está te tratando? Ele perguntou. Bem, tranquilo. Bom, gostamos de manter assim. Ele borrifou o carro com mais força do que o necessário. Karen mencionou que você tem sido prestativo com alguns projetos. Só carregando caixas, coisas pesadas, certo? Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ela está sempre pegando mais do que pode dar conta. Ainda bem que ela tem. Ele pausou. Vizinhos prestativos. O jeito como ele disse prestativos me deu arrepios. Pensei que a mensagem de desculpas dela seria o fim de tudo, mas foi ali que tudo realmente começou. O silêncio se estendeu por uma semana, depois 2. Comecei pegando rotas diferentes para evitar passar pela casa dela quando não precisava. Mas você não consegue evitar seu vizinho de porta para sempre em uma rua sem saída. Toda manhã eu ouvia a porta da garagem dela abrir. Toda noite eu a ouvia fechar. O som se tornou um lembrete de tudo o que eu tinha estragado. O pior não era que ela tinha parado de mandar mensagens, era que eu finalmente entendi o que aquelas mensagens tinham significado para mim. O quanto eu ansiava por aquele pequeno vibrar à noite. O quão vazio meu celular parecia sem o nome dela iluminando a tela. Comecei a trabalhar horas extras. Peguei entregas de fim de semana. Qualquer coisa para me manter ocupado. Mas a rua sem saída era pequena e, eventualmente, nos encontramos. Aconteceu nas caixas de correio no fim da rua. Eu estava pegando minhas contas, ela estava verificando se tinha encomendas. Nós dois congelamos quando nos vimos. Oi, ela disse baixinho. Oi? Ela parecia cansada, mais cansada do que naquele primeiro dia em que ajudei com as caixas. Como você está? Eu perguntei. Bem, a resposta automática. E você? Bem. Ficamos ali, sem jeito, nós dois segurando correspondências que não estávamos lendo. Marcos, você não precisa explicar nada. Acho que sim. Ela olhou em volta para se certificar de que estávamos sozinhos. Não é que eu estivesse brava com o vídeo. Não? Eu fiquei com vergonha, com o quanto me incomodou ver a gente, interpretados daquele jeito. Esperei.
Isso me fez perceber que o que eu pensava que era só amizade parecia maior do que isso, para mim. Meu peito apertou. E isso me assustou, porque você é casada, porque sou casada, porque você é meu vizinho, porque sou 15 anos mais velha que você, porque. Ela hesitou. Porque sou negro. Ela olhou para a correspondência dela. Isso também. Pelo menos ela foi honesta. Então, e agora? Agora voltamos a ser vizinhos normais. Distância educada. É isso que você quer? Ela encontrou meus olhos pela primeira vez desde que começamos a conversar. O que eu quero não importa. Ela caminhou de volta para a casa dela. Fiquei perto das caixas de correio até ela desaparecer lá dentro. Naquela noite, eu quase comecei a procurar um novo lugar para morar. A obsessão começou pequena. Eu me pegava escutando os sons da casa dela, as reuniões online de Greg, a música da Lily, o zumbido do carro da Karen ligando pela manhã. Eu sabia a rotina dela sem querer. Idas ao supermercado às terças, aulas de piano da Lili nas tardes de quinta-feira, golfe do Greg nas manhãs de sábado. Às vezes eu cronometrava minhas próprias tarefas para vê-la rapidamente. Nada estranho, apenas um aceno na entrada da casa, um aceno quando ela estava regando as flores. Mas eu estava me enganando. Não era mais casual. A solidão bateu mais forte do que eu esperava. Eu tinha me acostumado a ter alguém que realmente ouvia, alguém que perguntava como foi meu dia e se importava com a resposta. Tentei namorar. Baixei aplicativos, saí para alguns cafés com mulheres mais próximas da minha idade, mas todas pareciam superficiais comparadas àquelas conversas noturnas com a Karen. Elas não sabiam como era se sentir preso, querer algo diferente, mas ter medo de buscar. 3 semanas depois do silêncio, Dona Patel me parou enquanto eu estava colocando o lixo para fora. Você parece quieto ultimamente, querido. Dona Patel era uma das figuras do bairro que de alguma forma sabia da vida de todo mundo sem ser fofoqueira. Ela morava na Rua dos Plátanos há 30 anos e viu famílias virem e irem, só ocupado com o trabalho. Hum, ela ajustou a mangueira de rega. Os Walters também parecem quietos. Mantive minha expressão neutra. Casamento dá trabalho, ela continuou, como se estivesse falando do tempo. As pessoas esquecem disso às vezes. Eu não saberia dizer. Não, mas você é observador e gentil. Ela me lançou um olhar significativo. Às vezes, a gentileza se complica. Não tive certeza se aquilo era um aviso ou apenas uma observação. Tenha uma boa noite, Dona Patel. Você também, querido. Mas enquanto eu voltava para na minha porta, eu me perguntei exatamente o quanto ela tinha descoberto. Greg começou a trabalhar de casa com mais frequência. Eu via o carro dele na entrada de casa em horários que ele costumava estar fora. E quando ele estava lá fora, ele me observava. Nada óbvio, apenas ciente. Numa manhã de sábado, ele estava lavando aquela SUV prata de novo quando voltei de um treino. Ele fez um sinal para eu me aproximar. Marcos, certo? Isso. Greg Walters. Já tínhamos sido apresentados antes, mas ele disse como se fosse a primeira vez. Acho que nunca conversamos de verdade. Não muito. Quanto tempo você pretende ficar no sobrado? Pergunta estranha. Meu contrato de aluguel vai até a primavera do ano que vem. E depois? Ainda não decidi. Ele assentiu, espalhando água nas caixas de roda com mais atenção do que o necessário. A Karen comentou que você tem sido prestativo por aqui, ajudando a carregar caixas, recebendo móveis, essas coisas. Meu coração disparou. Só sendo um bom vizinho. Claro, que bom. Ele se endireitou, me encarou diretamente. Ela nem sempre pensa em como as coisas podem parecer, sabe? É ingênua assim. A mensagem era clara, sem ser dita explicitamente. Eu entendo. Bom, bom. Ele voltou a lavar o carro. Enfim, prazer em conversar com você. Ele não alterou a voz,
Mas o jeito que o marido dela pronunciou meu nome me deu um nó na garganta. O roubo das encomendas aconteceu numa terça-feira de agosto. Eu estava voltando das entregas quando vi a dona Chen, da casa ao lado, conversando com outros dois vizinhos na rua. Eles pareciam agitados. Alguém anda roubando encomendas. Dona Chen explicou quando me aproximei. É a terceira esta semana. Os vizinhos, um casal que eu via por ali, mas nunca tinha conversado de verdade, estavam mostrando uma filmagem de segurança no celular. Olha só, a mulher disse, estendendo a tela. Moletom escuro com capuz, estatura mediana, ontem por volta do meio-dia. A filmagem era granulada, mas dava para distinguir uma figura se aproximando da varanda, pegando um pacote e indo embora rapidamente. Pode ser qualquer um, eu disse. Pode ser, o homem concordou, mas é alguém que conhece o bairro, que sabe quando as pessoas não estão em casa. Algo no tom dele me fez olhá-lo com mais atenção. Você acha que é alguém daqui? Bem, não é aleatório. Estão atacando a mesma rua, no mesmo horário. Alguém que está sempre por aqui. Dona Chen olhou para mim, depois de volta para a filmagem. Alguém viu estranhos por perto? A mulher perguntou. Entregadores, prestadores de serviço, alguém novo? Foi aí que percebi onde a conversa ia dar. Eu faço entregas para várias empresas. Eu disse cuidadosamente. Vejo muitos motoristas diferentes nessa rota. A maioria é gente comum, só tentando ganhar a vida. Ah, não estamos dizendo que é você, a mulher disse rapidamente. Rápido demais. Só querendo saber se você notou algo suspeito. Mas o jeito como todos se olharam me disse que eu já tinha sido assunto de conversa. Naquela noite, Karen me mandou uma mensagem pela primeira vez em 3 semanas. Você soube dos roubos de encomendas? Sim. Conversei com alguns vizinhos sobre isso. O grupo de WhatsApp está agitado. O que as pessoas estão dizendo? Teorias, algumas menos caridosas que outras. Sobre mim, seu nome surgiu, nada direto. Mas, mas eu queria que você soubesse que comparei seu horário de entregas com os horários dos roubos. Você estava do outro lado da cidade em todos os 3 incidentes. Você não precisava ter feito isso. Sim, eu precisei. Obrigado. A dona Patel também te defendeu. Disse que viu sua van sair horas antes do primeiro roubo. Vou ter que agradecer a ela. Marcos? Sim, sinto muito que isso esteja acontecendo. Não é sua culpa. Ainda assim, sinto muito. Foi isso. Mas algo tinha mudado. Ela estava me protegendo. Mesmo que não estivéssemos conversando, mesmo que ela tivesse estabelecido limites, não ia deixar que eu virasse bode expiatório. Eu vi o vídeo de mim mesmo e, pela primeira vez, entendi por que ela parou de responder. O story do André no Instagram tinha sido printado antes que ele o apagasse. Alguém no grupo de WhatsApp do bairro tinha postado com a legenda: é este o vizinho prestativo de quem todo mundo está falando? Não foi o vídeo original que foi prejudicial. Foi vê-lo através dos olhos deles. Um jovem negro caminhando confiante até a porta da frente de uma mulher branca de classe média. A legenda do André sobre mães do condomínio e comendo na minha mão. Para eles, parecia que eu estava me gabando de algo inapropriado, como se estivesse tirando vantagem de donas de casas solitárias. Os comentários eram, em sua maioria, cuidadosos, racismo cordial, perguntas sobre limites apropriados e ter cuidado com quem confiamos em nossas casas. Mas o subtexto era claro: eu era uma ameaça. Karen tinha visto tudo isso. Tinha visto vizinhos dissecarem nossa interação inocente e transformá-la em algo feio. Não era de admirar que ela tivesse se afastado. Senti um mal-estar ao ler, não apenas por como eles me viam, mas pelo que isso significava para ela. Aos olhos deles, ela não era uma vítima da minha suposta manipulação. Ela era cúmplice, uma mulher que deveria ter agido diferente. Naquela noite, pensei seriamente em rescindir meu contrato de aluguel. Mas então, a dona Patel bateu na minha porta.
Você tem um minuto, querido. Eu a convidei para entrar. Ela olhou para o meu pequeno cantinho com genuína curiosidade. Belo lugar. Você o deixou aconchegante. Obrigado. Ela sentou no meu sofá como se já tivesse estado ali 100 vezes. Eu queria conversar com você sobre aquelas bobagens do grupo de WhatsApp. Está tudo bem, Dona Patel? Não, não está. A voz dela ficou firme. Eu moro nesta rua há 30 anos. Já vi gente boa vir e ir e já vi gente pequena criando problema onde não tem. Ela pegou o celular e me mostrou uma mensagem que havia digitado, mas ainda não tinha enviado. Vou postar isso hoje à noite. A mensagem dizia: observei Marcos por 3 meses. Ele é respeitoso, trabalhador e tem sido apenas prestativo para esta comunidade. Qualquer um que sugira o contrário está deixando o medo sobrepor os fatos. É assim que bons vizinhos são afastados, e que vergonha se deixarmos isso acontecer. Você não precisa fazer isso. Sim, eu preciso, porque o silêncio nos torna covardes. Ela postou enquanto estava sentada na minha sala. Dona Patel, meu marido e eu éramos a única família indiana aqui quando nos mudamos. Eu sei como é ter cada interação escrutinada, cada gentileza questionada. Melhorou? Eventualmente, mas só porque pessoas como sua vizinha Karen se manifestaram quando importou. Ela se levantou para ir, depois se virou. Ela é uma boa mulher em uma situação difícil, mas ela é mais forte do que pensa. Depois que ela saiu, sentei na minha cozinha e pensei na Karen me defendendo naquele grupo de WhatsApp, nela verificando meu horário de entregas, na mensagem da Dona Patel, que provavelmente lhe custou um certo prestígio na vizinhança. Talvez eu não precisasse ir embora. O período de distância durou mais 2 semanas, mas algo tinha mudado. Karen começou a deixar a luz da varanda acesa à noite novamente, não todas as noites, mas com frequência suficiente para eu notar. Eu me lembrei dela me dizendo na época em que trocávamos mensagens que deixava as luzes acesas quando não conseguia dormir, quando sua ansiedade era muito alta para apenas ficar deitada na cama ao lado de Greg. Comecei a prestar atenção no padrão. Luz acesa geralmente significava que ela tivera um dia difícil. Luz apagada significava que as coisas estavam bem. Tornou-se meu jeito de checar como ela estava sem de fato checar. Em uma quinta-feira à noite, a luz estava acesa e eu vi a silhueta dela se movendo na cozinha, para lá e para cá, como se estivesse andando de um lado para o outro. Meu celular ficou quieto, mas eu podia perceber que ela estava lidando com algo. Queria mandar uma mensagem para ela, queria ir lá e bater na porta. Queria fazer algo além de observar da minha janela como um esquisitão, mas eu tinha aprendido a lição sobre ultrapassar limites. Na sexta-feira de manhã, a luz da varanda ainda estava acesa. Aquilo não era normal. Ela sempre a apagava ao nascer do sol. Eu estava carregando minha van quando Lily saiu para esperar o ônibus escolar. Ela parecia exausta. Bom dia, Lily. Ah, oi. Ela olhou para a casa. Minha mãe está. Ela está tendo uma semana esquisita. Foi a primeira vez que ela voluntariamente me disse algo pessoal. Está tudo bem? Acho que sim, ela só está, eu não sei, triste com alguma coisa. O ônibus escolar chegou antes que eu pudesse responder, mas ela me deu uma informação, talvez uma permissão. Naquela noite, a luz da varanda da Karen acendeu às 21 horas. Às 22 dólares, vi a silhueta dela na janela da cozinha novamente. A mesma inquietação. Às 23 raios, a luz piscou e apagou 3 vezes. Eu disse a mim mesmo que poderia ser nada, mas então piscou novamente. Fiquei na minha própria janela, com o coração batendo forte, tentando decidir se estava lendo demais. A luz apagou. Ficou apagada por 2 minutos. Então, acendeu novamente e permaneceu acesa. Foi aí que eu soube que não era aleatório. Peguei minhas chaves e saí. A rua sem saída estava calma. A casa da Dona Patel estava escura.
Nenhum carro se movendo. Silêncio suburbano perfeito, exceto pelo zumbido distante dos irrigadores. Caminhei até a divisa de nossos terrenos e olhei para a casa da Karen. A janela do quarto dela estava escura, mas eu podia ver um brilho vindo do andar de baixo. A luz da varanda piscou 2 vezes e eu soube que não era um acidente. Caminhei até a porta da frente dela, levantei a mão para bater e percebi que estava tremendo. Antes que meus nós dos dedos tocassem a madeira, a porta se entreabriu. Alguém te viu vindo? Ela sussurrou. Não. Ela saiu em pijama e roupão, fechando a porta suavemente atrás de si. Sentamos na varanda, mantendo um espaço cuidadoso entre nós. Eu vi as mensagens do grupo de WhatsApp, ela disse baixinho. Todas elas. Imaginei. Sinto muito pelo vídeo, pela forma como as pessoas reagiram. Você não controla as outras pessoas. Não, mas eu poderia ter lidado melhor. Ela apertou mais o roupão. Eu deveria ter conversado com você em vez de desaparecer. Você estava se protegendo. E sua família? Será? Ou eu estava apenas com medo? Eu não tinha uma resposta para isso. O Greg sabe que algo mudou. Ela continuou. Ele não sabe o que, mas está observando, fazendo perguntas. Que tipo de perguntas? Sobre meu humor, sobre por que estou mais no celular, sobre você. O que você diz a ele? A verdade. Que você tem sido prestativo no bairro, que você é um bom vizinho. Mas, mas ele não é burro. Ele percebe que há algo que não estou dizendo. Sentamos em silêncio por 1 minuto. Os irrigadores do outro lado da rua ligaram, aquele familiar e suave chiado de água batendo nas folhas. Karen, eu sei o que você vai dizer. Sabe? Que isso é muito complicado, que devemos voltar a ser estranhos. É isso que você acha que eu deveria dizer? Ela olhou para mim pela primeira vez desde que nos sentamos. É o que a versão inteligente de mim gostaria que você dissesse. O que a versão não tão inteligente quer. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela não fosse responder. Ela quer saber se você sentiu falta de conversar comigo tanto quanto eu senti falta de conversar com você. Senti. Ela quer saber se isso é apenas sobre estar entediado, ou solitário, ou se há algo real aqui. É real. Ela quer saber o que acontece em seguida. O que você acha que acontece em seguida? Eu acho. Ela respirou fundo, trêmula. Eu acho que a gente descobre como se importar um com o outro sem destruir todo o resto. Isso é possível? Eu não sei, mas eu quero tentar. Ela estendeu a mão e colocou a dela sobre a minha no degrau, apenas por 1 segundo. Depois, recuou. Não posso perder minha família, Marcos, mas também não posso fingir que você não importa. Então, como seria isso? Com cuidado, com respeito, real, mas com limites. Eu consigo ter cuidado. Você consegue ser distante o suficiente para o Greg parar de observar? Se é isso que você precisa. É sim. Ela se levantou. Eu deveria voltar para dentro. Karen? Sim? Eu nunca te odiei. Por se afastar. Eu entendi. Obrigado por dizer isso. Ela entrou. Fiquei sentado no degrau por mais alguns minutos, processando o que acabara de acontecer. Tínhamos cruzado a linha novamente, mas desta vez tínhamos conversado sobre onde a linha estava. Na manhã seguinte, pela primeira vez em semanas, a luz da varanda dela apagou ao nascer do sol, como de costume. No mês seguinte, descobrimos nosso novo normal. Breves conversas na entrada da garagem sobre o tempo e as notícias do bairro, sempre à vista da rua. Mensagens ocasionais sobre coisas práticas, entregas de encomendas, agendamentos para eventos escolares da Lily. Nada que não pudesse ser printado e mostrado a um marido, mas, sob a distância cuidadosa, havia compreensão. Ela deixava a luz da varanda acesa quando precisava saber que alguém estava prestando atenção.
Eu encontrava motivos para verificar minhas correspondências ou tirar o lixo quando havia. Nunca mais conversamos sobre sentimentos. Nunca mais sentamos sozinhos. Nunca nos tocamos. Mas, quando o gato da dona Henderson desapareceu e Karen organizou uma busca no bairro, eu apareci. Quando minha van quebrou e tive que ir a pé para o trabalho por 3 dias, ela ofereceu carona, que eu recusei educadamente. Pequenos gestos, cuidado respeitoso. A vigilância de Greg relaxou gradualmente. Lily começou a me cumprimentar quando me via, uma simpatia normal de adolescente em vez de observação desconfiada. A rua sem saída voltou à rotina, mas algumas coisas haviam mudado permanentemente. Prestei mais atenção aos sons da casa dela, ao ritmo da vida familiar deles. Se as conversas pareciam tensas ou normais, ela acenava da janela da cozinha quando me via na minha garagem. Não era flerte, apenas um reconhecimento. Existíamos na visão periférica um do outro de uma forma que parecia cuidadosa e íntima. Em uma noite de final de setembro, eu estava voltando de um curso de aperfeiçoamento quando vi a porta da garagem dela aberta e Karen de pé naquele degrau que rangia, olhando para as prateleiras altas. As caixas de bebê ainda estavam lá, intocadas desde o primeiro dia em que as vi. Ela não me notou a princípio, apenas ficou ali olhando para cima com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eu poderia ter entrado na minha casa sem dizer nada. Provavelmente deveria ter feito isso. Em vez disso, me aproximei. Precisa de ajuda com alguma coisa? Ela se assustou, depois sorriu. Um sorriso de verdade. Só pensando. Sobre? Ela apontou para as caixas. O que fazer com elas? O que está te impedindo? Eu não sei. Medo, talvez, de admitir que é hora de desapegar. De quê? Da ideia de que eu possa querer mais filhos algum dia, da ideia de que esta fase da minha vida não terminou. Ficamos ali olhando para as caixas juntos. Quer que eu as pegue? Ela balançou a cabeça. Ainda não. Algumas coisas são minhas para carregar. Eu entendi. Mas obrigado por perguntar. Comecei a ir embora. Então, me virei. Karen. Sim, para o que vale, você não me parece terminada. O que você quer dizer? Você parece alguém que ainda está se tornando quem deveria ser. Ela me olhou por um longo momento. Isso é a coisa mais legal que alguém me disse em anos, ou a mais assustadora. Talvez ambos. Talvez. Fui para casa. Ela ficou na garagem por mais 1 hora, mas não tocou nas caixas. Naquela noite, a luz da varanda dela permaneceu apagada, mas eu podia ver o brilho da janela da cozinha até quase meia-noite. O aviso de renovação do contrato de aluguel chegou em outubro, 6 meses até a hora de decidir, ficar ou ir embora. Eu tinha criado raízes sem querer, clientes regulares, rotas familiares, o conforto de saber qual vizinho tinha coleta de lixo barulhenta e qual sempre deixava encomendas no endereço errado. E Karen, não a fantasia dela, a realidade. Uma mulher complicada em uma situação complicada que de alguma forma se tornou parte do meu cenário diário. Pensei no que significaria partir, em arrumar minha pequena vida e recomeçar em outro lugar, em nunca mais ouvir a porta da garagem dela abrir pela manhã, ou ver a silhueta dela se movendo na cozinha à noite. A ideia me deixou mais triste do que eu esperava, mas também pensei em ficar, em anos de distância, cuidadosa e cuidado periférico, em ver a família dela crescer e mudar enquanto eu permanecia para sempre do lado de fora. Ambas as opções pareciam uma espécie de perda. Alguns dias depois, a encontrei no supermercado. Pura coincidência. Eu estava pegando café, ela estava fazendo as compras da semana. Oi, sumido. Oi, você. Caminhamos juntos em direção ao caixa, o carrinho dela cheio de tudo em tamanho família. Minha cesta segurando itens de solteiro. Como a Lily está se saindo no segundo ano do ensino médio? Bem, melhor do que eu esperava.
Ela está fazendo amigos, acompanhando a escola. Karen fez uma pausa. Ela perguntou sobre você outro dia. É? Ela disse que você parecia triste ultimamente. Perguntou se estava tudo bem. O que você disse a ela? Que às vezes adultos passam por períodos mais quietos, que não significa necessariamente que algo esteja errado. Resposta inteligente. Ela é observadora. Puxou a alguém que eu conheço. Entramos na fila atrás de um senhor que comprava ração para gato e bilhetes de loteria. Marcos? Sim? Você está pensando em ir embora? A pergunta me surpreendeu. O que te faz pensar isso? Só um sentimento. O jeito como você tem olhado para o bairro ultimamente. Como se estivesse memorizando-o. Talvez eu esteja. Por quê? Porque não sei por quanto tempo terei isso. Ela ficou em silêncio enquanto avançávamos na fila. Você me diria? Se decidisse ir? Você gostaria que eu dissesse? Sim. Então, sim, eu diria. Chegamos ao caixa. As compras dela, meu café, pessoas normais fazendo coisas normais. Se cuida, Marcos. Você também, Karen. Mas enquanto havia carregar as sacolas naquele SUV impecável, percebi que algo tinha mudado. Não estávamos apenas sendo cuidadosos, estávamos sendo honestos sobre o que era aquilo. Não um caso, nem exatamente uma amizade, algo mais, algo que não tinha nome, mas parecia real de qualquer forma. Alguns meses depois, em um domingo tranquilo, percebi que meu contrato de aluguel estava na metade. Eu estava sentado na minha pequena varanda, tomando café e ouvindo os sons familiares da rua sem saída acordando. Os irrigadores da Dona Patel, o zumbido distante da chamada de vídeo de trabalho de fim de semana do Greg. Lily praticando piano pela janela aberta. Karen saiu para pegar o jornal, me viu e acenou. Rotina matinal normal. Mas então ela caminhou até a divisa entre nossas entradas de garagem. Manhã linda! Sim, está. Você acordou cedo para um domingo. Não consegui dormir. Sonhos ruins? Bons, na verdade. Isso é pior às vezes. Ela entendeu o que eu queria dizer sem perguntar. Ficamos ali em um silêncio confortável, ela de pijama e roupão, eu com a camiseta de ontem e shorts de academia. Vizinhos normais tendo uma conversa normal. Os Hartmans, lá da rua, estão se mudando, ela disse eventualmente. Sim, eu soube. 23 anos eles moraram aqui. Os filhos cresceram, se mudaram, agora a casa ficou grande demais. É assim que as coisas são. Será? Todo mundo apenas passa por aqui? Cria raízes até não caber mais nelas? Eu não sei. Nunca fiquei em um lugar tempo suficiente para descobrir. Você gostaria? De ficar em um lugar tempo suficiente, quero dizer. Olhei para a casa dela, para a garagem onde tínhamos tido nossa primeira conversa de verdade, para o degrau onde nos sentamos naquela noite e descobrimos como cuidar um do outro com cuidado. Sim, eu acho que gostaria. Bom, ela disse baixinho. Todo mundo deveria ter um lugar que parecesse um lar. Ela voltou para dentro. Eu terminei meu café. Mais tarde, naquela tarde, vi a porta da garagem dela abrir. Ela estava organizando prateleiras, movendo caixas, mas as caixas de bebê permaneceram na prateleira de cima, intocadas. Eu me aproximei. Precisa de ajuda com alguma coisa? Só reorganizando. Faxina de fim de ano em dezembro. Quer que eu as pegue? Eu apontei para as caixas de bebê. Ela olhou para elas, depois de volta para mim. Ainda não. Algumas coisas são minhas para carregar. Eu entendi. Mas obrigado por perguntar. Enquanto eu voltava para minha casa, senti aquele cheiro familiar de amaciante e sabonete de limão. O degrau da garagem rangeu sob meus pés uma última vez. Percebi que eu também estava carregando algo pesado. O peso de me perguntar o que aconteceria entre nós. O peso de querer algo que eu não podia ter, não completamente. Mas talvez
estivesse tudo bem. Talvez algumas coisas fossem feitas para serem carregadas, não resolvidas. Às vezes, as cargas mais pesadas que carregamos por alguém são aquelas que nós dois combinamos de deixar de lado antes que nos esmaguem, mesmo que uma parte de você sempre se pergunte o que havia dentro.